todos. Boa noite também a todas as equipes de Anastácio que nos recebem com tanto amor. Agradecemos a Deus pelo dia de hoje, pela nossa vida, a Jesus, nosso mestre e amigo, a nossa Mãe Maria Santíssima, que possa, em espiritualidade maior, direcionar o seu amor e a sua luz sobre essa casa, sobre as atividades dessa noite. Cumprimentamos então o irmão Anastácio e toda a sua equipe, em especial as equipes de veterinários, as equipes responsáveis pelos cuidados juntos aos nossos irmãos menores, que possamos todos, encarnados, desencarnados, irmãos menores, receber aquilo que nos foi preparado, o auxílio, os cuidados, e todo o amor que a espiritualidade amiga nos oferece nesse momento. Então, que possamos juntos realizar a nossa música de início para a oração de São Francisco. Obrigado. Então, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Então nós também pedimos a toda a espiritualidade que possamos se chegar a cada um dos nossos irmãos que estão acompanhando os nossos trabalhos pelo canal do YouTube, bem como se cheguem a cada um dos irmãos e os menores que estão nas nossas preces, nas nossas orações, nos nossos tratamentos, levando a cada um tutores, os seus lares, os nossos irmãozinhos, o melhor e aquilo que for necessário, que assim seja. Então nós vamos passar para a leitura do Evangelho. Como sempre, nós pedimos que, se alguém quiser fazer a leitura, por favor. Alguém gostaria? Então, o Gonçalo abriu para nós no capítulo 16, não se pode servir a Deus, e a Mamon, parábola do mau rico. Então, lembrando, que esse capítulo não se pode servir a Deus e a Mamon, ele é um capítulo que ele vai falar sobre as nossas paixões e a nossa destinação. Uma vez que somos espíritos, estamos aqui encarnados, e deveria ser o nosso objetivo principal, acertar aquilo que não conseguimos realizar bem outrora, que nós conseguimos tentar hoje conseguir a nossa evolução, o nosso despertar, a nossa melhoria. Então, deveríamos estar focando naquilo que é realmente bom e útil para o nosso espírito, pois esse é o nosso verdadeiro patrimônio.
as coisas materiais, né, tudo aquilo que o mundo nos oferece, faz parte dessa nossa prova, dessa nossa existência, mas o objetivo principal é aquilo que realmente será contado para a nossa imortalidade espiritual, para a nossa eternidade que temos ainda pela frente, realmente são as coisas do Espírito. Portanto, esse capítulo ele vai falar a respeito do servir a Deus, que são as coisas espirituais, e a Mamon, simbolizando as coisas materiais, porque Mamon era um deus da riqueza, né? Simbolizado muitas vezes ali pelo bezerro de ouro, pela atração ainda que nós temos pelas coisas da matéria, pelo dinheiro, pelas paixões, pelas sensações. Então ele diz que não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Não podemos ter dois senhores, uma vez que se nós estivermos apegados e focados nas coisas materiais, muito possivelmente aquilo que é espiritual, aquilo que é para a nossa vida eterna, vai ser colocado em segundo plano. E o item que foi aberto é a parábola do mal rico. Então vamos lá, essa parábola ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 9 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e que todos os dias cuidava-se magnificamente. Um pobre, chamado Lázaro, jazia à sua porta todo coberto de úlceras. Desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém as dava a ele, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre homem morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e teve o inferno por sepulcro. E quando estava em meio aos tormentos, levantou os olhos e de longe viu Abraão e Lázaro em seu seio. E gritando, disse essas palavras: Pai Abraão, tenha piedade de mim e envia-me Lázaro para que ele molhe a ponta de seu dedo na água e refresque-me a língua, porque sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebestes teus bens em tua vida, e Lázaro só teve males? É por isso que agora ele está na consolação e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre vós e nós, né? De modo que aquele que quiser passar daqui para junto de vós, não o podem. Assim como daí, não podem atravessar para junto de nós. E o rico replicou: Então eu te suplico, pai Abraão, que o envie à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, para que Lázaro lhes testemunhe sobre essas coisas, por temer que também eles venham a este lugar de tormentos. Abraão lhe respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, se alguém dentre os mortos for ao seu encontro, eles se arrependerão. E Abraão lhe disse: Se eles não escutam nem a Moisés e nem aos profetas, também não acreditariam, ainda que alguém entre os mortos ressuscitasse. Então essa é a parábola do mal rico. Acho que pelo nosso tempo não dá para aprofundar muito nela, mas nós podemos falar um pouquinho sobre a essência, né? Ela está inserida nesse capítulo de não pode servir a Deus e a Mamon. E aqui ele coloca 2 situações que nós estamos sujeitos dentro da nossa vida enquanto encarnados na Terra, né? Lázaro, que é um indivíduo que está passando por problemas físicos, né? Doente ali, quem tinha a lepra, as úlceras, né? Eles eram excluídos da sociedade e eram excluídos da família, da igreja, eram enviados para fora das cidades. E aqui, vamos lembrar que é uma parábola. Eles estão trazendo uma historinha no sentido de podermos retirar dessa história grandes lições. Então,
Lázaro representa as dificuldades do mundo. E o rico é aquele que tinha uma vida abastada, né, não passava por dificuldades materiais e ignorava o sofrimento, a necessidade de olhar para o irmão em dificuldade. Então, como o próprio Evangelho já diz que muitas vezes se do supérfluo dos ricos se dessem aos pobres, não haveria a fome, não haveria essas grandes diferenças sociais. Né? Então, aquele irmão necessitado, ele esperava migalhas, né? Mas nem isso ele tinha. Então, ele se refrescava, ele tinha até um pouquinho da sua dor amenizada pela lambedura dos cães. Olha o quão sofrida era a situação dele, e aqueles irmãos não tinham nenhuma piedade, estavam deslumbrados, né, iludidos pelas coisas da matéria, enquanto o outro estava ali, né, esperando pelas consolações, pela esperança do porvir melhor. O que acontece? Eles colocam o simbolismo de pai Abraão, né, porque naquela tradição deles, Abraão era o patriarca, né? Então eles acreditavam que descansariam junto ao pai Abraão. E aquele que sofreu todas as penúrias na vida física foi descansar ao lado de Abraão. Só que o mal rico, achando, né, que também poderia obter recursos lá, ele entende através da explicação de Abraão que eles tinham uma grande diferença. Né? Um não podia estar onde o outro estava. Lázaro não tinha a possibilidade agora de, no plano espiritual, saciar a sede dele. Não podia molhar o dedo e colocar na boca dele só para aplacar um pouquinho. E o que isso traz para nós hoje, o Espiritismo nos ensina? Né? Que cada um segundo as suas obras. Né? Então, iremos, né, retornaremos ao plano espiritual, colhendo tudo aquilo que plantamos aqui. E que existe uma diferença grande dos bons para os ruins. Cada um com seus tormentos, cada um vai passar por aquilo que necessita para o despertar. Não é nesse sentido do fogo eterno, né? De um irmão que vai ficar eternidades ali afora em sofrimento, mas ele vai e precisa passar por seus aprendizados e pelas consequências das suas escolhas. Então aqui, aquele irmão falou, olha, se ele não pode então fazer nada por mim, faça pelos meus irmãos que estão lá em casa, né? Mas Abraão diz para eles, olha, eles já foram alertados. Porque naquela tradição judaica, à época, eles tinham o conhecimento, eles tinham as leis mosaicas, eles tinham os escritos dos profetas explicando tudo isso. Mas eles preferiam cegar-se pela matéria, né? Ainda estavam com o mamon muito mais vivo na vida deles. Então eles não conseguiam servir a Deus, eles estavam servindo a mamon. Ele falou, não, mas se um dos mortos forem lá e falar com eles, eles vão se despertar. Aí Abraão diz, né? Se não escutam Moisés, não escutam os profetas, mesmo que um dos mortos ressuscitassem, eles não os escutariam. Por quê? Porque eles não estavam prontos. Eles ainda estavam com as suas forças direcionadas e buscando ainda a saciedade material. Então, por isso, né, que aqueles que estão buscando a mamon, que estão buscando dinheiro, que estão buscando o poder, que estão buscando as vantagens espirituais, muitas vezes ainda não conseguirão servir a Deus. Então, não se pode servir a Deus e a mamon ao mesmo tempo. Então, esse é um despertamento, né? Um chamamento para nós tomarmos consciência, verificarmos se muitas vezes os nossos objetivos principais não estão depositados nas coisas, né? No ter, ao invés de buscarmos aí a nossa melhoria pessoal. Tudo certo? Alguém gostaria de comentar, trazer alguma questão, alguma dúvida? Então, agradecemos pelo nosso Evangelho e vamos passar para os passes, pedindo sempre que as equipes também possam se chegar até a casa dos nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo nosso canal, pelo computador, pela internet, e levem a seus irmãos menores, a seus lares, tudo aquilo que for necessário, fazendo as limpezas, o acolhimento dos irmãos necessitados, dando-lhes a saúde do corpo, mas o mais importante, o auxílio e a saúde do espírito. Então, que Jesus abençoe a cada um, possamos ter um passe aí,
os tratamentos com muita tranquilidade, com muito amor, que assim seja.